Olá, galerinha, tudo massa? Boa tarde. Para quem for assistir à noite, boa noite. Para quem for assistir de manhã, bom dia. Nós vamos fazer uma atividade aqui, a decomposição em fatores primos. Na aula passada, nós colocamos 4 números para poder fazer a correção. Esses números, né, Ana, foi o 125, não é isso? Então, a gente vai botar aqui o 125. Como é que a gente vai fazer o 125 e entender o que a gente, de fato, a gente está querendo, tá certo? Então, vamos lá. Certo. Eu vou escrever aqui o número 125, como eu estou usando uma lousa digital, nem sempre vai ficar bonitinho igual no meu caderno, minha letra no caderno é mais bonita, mas aqui... Bom, o que eu fiz? Eu vou escrever aqui o número 125, tá? Agora, eu vou passar um traçozinho aqui assim, ó, e esse traço ele vai dividir aqui, ó. Qual é o número que eu vou poder dividir? 125, ele não é um número par. Mas como é que eu sei que ele não é um número par? Porque ele não termina em 0, não termina em 2, não termina em 4, não termina em 6, não termina em 8. Ele termina no 5. Então, 125 é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Como ele não dá para dividir por 2, então eu não posso começar a dividir por 2. Aí vem a pergunta, será que eu posso dividir por 3? Eu vou pegar a calculadora aqui agora e vou colocar assim, ó, 125 dividido por 3. Se eu tentar fazer 125 dividido por 3, ele não vai dar uma conta correta, uma conta exata. Correta que eu falo no sentido de não sobrar resto. Então, 125 dá 41, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, não é uma divisão correta, né? Não é uma divisão exata. Quando eu falo uma divisão correta, estou falando uma divisão exata, para não ficar confuso, né? Essa palavra correta. Então, ela não é uma divisão exata, tá? Sendo assim, eu vou tentar dividir por 5. Então, quanto que é 125 dividido por 5? Então, vou escrever aqui, ó, 125 dividido por 5. Mais uma vez, meu número aqui sai feio por causa do usando um lousa eletrônica, né? Se eu pegar 125 dividido por 5, vamos para a calculadora? 125 dividido por 5 dá 25. Então, onde que eu boto esse número 25? Volta aqui para o caderno aqui, ó. O número 25 eu vou colocar aqui, ó. Certo? Embaixo do 25. Embaixo do 125. Só que, veja bem, esse 25 também ele não é par. Toda vez que eu não conseguir dividir por exemplo, eu não consegui pegar o primeiro número e dividir por 2, nem por 3. Então, nem adianta voltar nos demais, porque já não dá mais mesmo, tá? Então, 125 dá para dividir por quem? Por 5. 125 dividido por 5 dá 5. Certo? E o 5 dá para dividir por quem? O 5 dá para dividir por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Igual a 1. Então, como é que eu faço o 125? O 125 é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Só que a gente vai escrever assim, ó. Esse 5 aqui, quando se repete, ele está se repetindo quantas vezes? 3 vezes. Então, a gente vai escrever ele em forma de potência. Eu vou dizer assim, ó. 5, a base. Quantas vezes apareceu? 1, 2, 3. Então, eu vou escrever aqui em cima, aqui, ó. 5 elevado a 3. Isso aqui, 5 elevado a 3, essa ideia de potência é a mesma coisa de escrever esse número assim, tá? 5 vezes 5 vezes 5, eu posso escrever 5 elevado a 3. Bom, vamos pegar aquele número que a gente está acostumado, né, para escrever o 125. Então, 125, vamos fazer o 125 para a gente entender. Quando eu pego o 125, olha só com quem eu posso escrever. 5 vezes 25. 25 vezes 5. Então, aqui, ó, eu tenho 3 fatores 5, tá? Então, por isso que o 125 eu posso escrever ele desse jeito aqui, ó. Então, 125 eu escrevo ele assim, ó. Certo? Ou então eu escrevo 125 é igual a 5 elevado a 3. Mas faz bonitinho no caderno aí, porque minha letra é muito feia aqui
no mouse eletrônico. Vou apagar aqui porque ficou muito feio, né? Vou apagar aqui. Bom, tudo bem. Então, já que a gente já fez esse dever, a gente vai fazer o outro agora, tá? Vou apagar aqui. Eu já fiz, né? Qualquer dúvida é só botar um pouquinho aí no vídeo. Bora fazer o próximo número. O próximo número foi 58, né? É. Então, eu vou escrever aqui, ó, 58. Opa! Oh, curva mal feita danada que eu fiz aqui. Deixa eu fazer essa curva bonitinha aqui para ver se eu consigo. Aí ficou melhor. Olhe bem, 58, ele é um número par. Por que eu sei que ele é um número par? Porque os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E ele aí termina em 8. Então, 58 é um número par. Bom, 58 é um número par, então eu posso dividir por 2. 58 é par, posso dividir por 2. Se eu pegar a calculadora, quanto que é 58 dividido por 2? Vamos lá. 58 dividido por 2 é Posso igual falar? a 29. 9. Certo? Certo. Então eu vou botar esse 29 aonde? Eu vou colocar aqui, ó, embaixo do Embaixo do 58. 58. Agora apareceu um problema. Que problema que apareceu? Deixa eu apagar esse 9 aqui que ficou muito feio. Qual o problema que apareceu? É que o 29 eu não posso dividir por 2, porque ele não é par. O 29 eu não posso dividir por 3. O 29 eu não posso dividir por 5. O 29 não dá para... Quando eu falo não posso, veja bem, poder eu posso, mas eu quero divisão exata, tá? É que a gente fala desse jeito, tem que tomar cuidado na minha fala, porque senão depois, quando a gente for dividir, você fala, não, o professor falou que não pode. A gente está falando de divisão exata. O 29 não dá uma divisão exata por 5, não dá uma divisão exata por 7, não dá uma divisão 11. exata por 11. Por que que não dá? Porque o 29 também é um número primo. Então, 29 também é um número primo. Então, a gente vai lá, por isso que é importante a gente observar quem são os números primos até 100. Então, aqui, ó, 29 só dá para dividir por 29, não dá para dividir por mais ninguém. 29 dividido por 29 dá 1. Então, quem é o 58? A decomposição do 58 é assim, ó. 58 é 2 vezes 29. Certinho? Certinho. Certo. Pronto, a gente terminou. Agora, vamos aqui, vamos pegar o 58. Vamos pegar o 58. Ó o 58, como é que é ele aqui, ó. 58 é 2 vezes 29. O 29 é primo, tá vendo que a gente não consegue decompor? A gente não consegue decompor ele em números menores. Então, 29 também é primo. Tá? Vou apagar aqui também. Posso apagar aqui já? Pode. Pode. Bom, vamos fazer um outro agora, então. Qual é o próximo? 64. 64. 64 é um número par, então eu posso dividir por 2. 64 dividido por 2... É igual a 32. 32. 32 dividido por 2 É igual a 16. é igual a 16. 16 dividido por 2. É igual a 8. 8. 8 dividido por 2. É igual a 4. É igual a 4, né? Aí teve gente que pegou aqui e dividiu logo... e dividiu 4 por 4. Não, a gente continua dividindo por 2 aqui. Porque 4 não é número primo. Aí 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2... Dá 1. dá 1. Então, o 62, eles têm esses fatores aqui. Então, a gente vai escrever assim, ó. 64 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu coloquei 4. São quantos aqui, ó?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 2, vezes 2. Beleza, a gente já terminou, tá aqui. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para uma ideia chamada de potência. Eu posso escrever esse número como forma de potência, tá? Qual é a ideia de potência? Para escrever esse número aqui de forma melhor. Então, eu posso dizer bem assim, ó, 64, tá? 64 é igual. Quantas vezes aparece o 2 aqui? Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu coloco o 6 aqui em cima como expoente. Isso aqui é uma potência, a gente chama isso aqui de potência, tá? E eu vou até escrever melhor aqui para ficar bonitinho com vocês. A gente diz o seguinte, 64 é igual a 2 elevado a 6. A gente escreve ele desse jeito aqui, tá? Para ficar bonitinho aqui. Porque lá ficou muito feio. Tá bom? Ok. Quando a gente pegou aqui, ó, 64 e dividiu, fatorou, foi aparecendo aqui 2, né? Foi fazendo isso aqui. Ah, minha letra feia. Ave Maria, se alguém copiar desse jeito aqui, olha a letra do professor. Eu ainda vou aprender a escrever na lousa digital para ficar bem bonitinho. Mas é só para a gente fazer aqui, porque a gente já tinha feito essa conta, né? Só para você enxergar. A gente fez desse jeito aqui. Como é que a gente escreve, então? 64 é igual a 2 elevado a 6, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Correto? Correto. Ainda falta uma questão ainda, né? Falta? Falta não? Não. Não. Então tá bom. Agora, já que a gente não falta nenhuma questão, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que vocês façam o contrário. Eu vou escrever um número e você vai escrever ele completo. Eu vou escrever ele decomposto, tá? Então é o seguinte. Qual é o número formado por letra A? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Letra B. Vou botar esse mouse aqui para ficar legal para vocês verem. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Letra C. Eu só estou colocando aqui números primos, tá? 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. E letra D. 3 elevado a 4. Eu quero escrever esse 3 elevado a 4 aqui mais bonitinho, aqui do jeito que a gente deve escrever. Eu quero escrever assim, ó. 3 elevado a 4. Ficou meio feio, diferente dos outros, tá? Mas é assim que eu quero escrever ele. Pronto. Você vai fazer essa conta agora, tá certo? É assim que você vai fazer essa escrita. Então, essa atividade é uma atividade para casa, tá? Você coloca deixa no seu caderno, que a gente vai corrigir na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai corrigir ele. Bom, lembrando, então, que a gente está fazendo essa decomposição. Na próxima aula, eu quero trabalhar com vocês o seguinte. Quais são os divisores e os múltiplos de um número, tá? Então, eu quero saber o seguinte. Quem são todos os divisores e quem são todos os múltiplos de um número qualquer? Certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar de divisores e de múltiplos. Bom, como a gente vai falar na próxima aula, né? Então, eu queria, né, para poder você já entender que nessa próxima aula como é que vai ser, é dizer o seguinte, olha, a gente vai pegar todos os números, tá certo? E dizer assim, como é que é um divisor de um número? Como é que é o divisor desse cara? Quais são os números que podem dividir? Então, a gente vai chamar de conjunto. Entendido, pessoal? Uhum. Então, é essa brincadeira que a gente vai tentar fazer. Tá? Tá. Bom. Eu vou pegar uma revisão
lá no início, para a gente passar para essa revisão, para a gente deixar para a próxima aula. Ok? Então, eu vou passar um videozinho aqui para vocês, lá para que a gente possa estar observando. Mais uma vez aqui o vídeo não está passando, né? Eu vou parar a minha apresentação. Eu vou desligar o microfone de vocês. Pronto. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar agora, tá? Para vocês estarem observando os divisores. Divisor de um número, perguntam vocês. São todos os números naturais que dividem um número de forma exata, ou seja, de forma que a divisão dê resto zero. Antes de mais nada, temos de saber quais são os números naturais. Nada mais fácil. Lembram-se quando aprenderam a contar? Então, os números naturais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí fora. São infinitos. Significa que nunca acabam. Ora, para determinarmos os divisores de um número, basta dividirmos esse número pelos números naturais. Vamos pegar num exemplo concreto. Imaginem que vos pedem para determinar os divisores de 8. Vamos pegar no 8 e vamos começar por dividi-lo por 1. E a este respeito, fixem uma regra importante. É que 1 é o menor divisor de todos os números, o que significa que qualquer número dividido por 1 vai dar resto zero. Depois continuamos as divisões por 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por 8. Atenção, a divisão por 8 vai ser a última. E porquê? Mais uma regra que vão ter de fixar. É que o maior divisor de um número é sempre o próprio número. Logo, o maior divisor de 8 é o próprio 8. Não adianta continuarem a dividir. Então agora, basta-nos fazer as divisões, verificar as que dão resto zero e concluir quais são os divisores de 8. Passamos às divisões então. Só para confirmarmos aquela primeira regra, vamos começar por dividir o 8 por 1. Por quanto é que eu multiplico 1 para dar 8? Multiplico por 8. 8 vezes 1, 8. 8 para 8, 0. Passamos agora à divisão por 2, para confirmarmos se dá resto 0. Por quanto multiplico 2 para dar 8? Multiplico por 4. 4 vezes 2, 8. 8 para 8, 0. Acabo de confirmar que o 2 é divisor de 8, uma vez que a divisão dá resto 0. Agora vamos experimentar dividir por 3. Por quanto multiplico 3 para dar 8? Ou para dar um número mais próximo sem ultrapassar. Multiplico por 2. 2 vezes o 3 dá 6. 6 para 8, 2. Uma vez que esta divisão não deu resto 0, concluímos que o 3 não é divisor de 8. Continuamos as divisões. Agora vou experimentar dividir o 8 por 4, para ver se dá resto 0. Por quanto multiplico o 4 para dar 8? Multiplico por 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 8, 0. A divisão deu resto 0. Isto significa que o 4 é divisor de 8. Agora vou dividir o 8 por 5. Por quanto multiplico o 5 para dar 8? Ou o número mais próximo se ultrapassar. Multiplico por 1. 1 vezes 5 dá 5. 5 para 8, 3. Como esta divisão não deu resto 0, o 5 também não é divisor de 8. Vamos continuar. Agora por 6. Por quanto multiplico o 6 para dar 8? Multiplico por 1, porque o 6 só cabe no 8 uma vez. 1 vezes 6 dá 6, 6 para 8, 2. O 6 também não é divisor de 8. Estão a ver? Esta divisão também não deu resto 0. Agora dividimos o 8 por 7. Quantas vezes é que o 7 cabe no 8? Uma vez. 1 vezes 7, 7. 7 para 8, 1. O 7 também não é divisor de 8. Por último, e para confirmarmos que o número é divisor de si próprio, vamos dividir o 8 por 8. Quantas vezes é que o 8 cabe no 8? Uma vez. 1 vezes 8 dá 8. 8 para 8, 0. Quais são então os divisores de 8? Vamos olhar para os divisores das divisões que deram resto 0. Então, os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Resumindo então a nossa aula. Para determinarmos os divisores de um número, dividimos esse número pelos números naturais.
Só serão considerados divisores aqueles que dividirem um número de forma exata, ou seja, de forma que a divisão dê resto zero. O menor divisor de um número é sempre o número 1. O maior divisor de um número é sempre o próprio número. Se tiverem estas regras em mente, não terão dificuldades em calcular os divisores. E por hoje é tudo. Na próxima E por hoje é tudo. E na próxima aula a gente vai falar sobre os divisores e também vamos falar sobre os múltiplos, tá? Então, quais são os divisores e quais são os múltiplos, tá certo? Tá certo. Depois a gente vai falar bem assim, ó, se eu tiver dois números, quais são os divisores comuns aí? E se eu tiver três números, quais são os divisores comuns aí, tá? Então, é isso que a gente vai fazer na próxima aula, os divisores comuns, ok? Tudo bem, galerinha? Por favor. Então, tá assistindo televisão aí, né? Vamos lá, eu vou interromper a gravação para a gente mandar para os colegas, vocês viram aí que hoje a gente fez só a correção da atividade, e na próxima aula a gente vai estar trabalhando com